Quantos, assim como eu, precisa de um milagre, amém, queridos? Preciso de um milagre. Bom, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês é o caminho da fé. Temos aprendido já nas células, nos nossos cultos, acerca da fé. A fé, ela é a base do cristianismo. A fé, de uma forma bem compreensível e vivida, ela é o catalisador, o potencializador dos milagres, do sobrenatural de Deus, amém, queridos? Não tem como eu estar envolvido com um cristianismo a qual eu não consigo me relacionar em fé, eu não consigo viver por fé, e muitas vezes eu não consegui declarar palavras de fé, porque a fé é o mecanismo do céu que nos faz alcançar coisas sobrenaturais. Quantos querem experimentar coisas sobrenaturais? Você está aqui esta noite, eu estou aqui esta noite, é o resultado de uma experiência sobrenatural, amém, queridos? Porque o mistério da salvação em Cristo Jesus é algo que nós não conseguimos explicar de forma temática. Pregamos sobre o tema, ensinamos sobre o tema, mas não tem como deixar de forma totalmente definida, porque é uma experiência pessoal de cada um, amém? Ouvimos às vezes testemunhos, né, pastores, de lugares que não se esperava haver uma situação de evangelismo. Cada um tem uma experiência em um local diferente. A minha experiência que me fez crer em Deus foi no encontro. Olha que estranho. Eu já devia estar indo no encontro com Deus, conhecendo, sabendo quem é Deus, sim ou não? Eu acho que esse seria um modelo mais adequado. Muitos, depois de ter uma experiência com Jesus, de frequentar talvez uma célula, depois aceitam o convite para ter um encontro com Deus. Eu não. Deus, na minha vida, resolveu pular algumas etapas. Pensa num rapaz totalmente meio perdido, meio com vergonha, em um encontro com várias pessoas, ouvindo palavras que eu ainda não entendia, até que um momento eu falei, olha, Deus, não leva a mal não, eu não acredito muito nessas coisas, eu estou vendo pessoas chorando, eu estou vendo pessoas se aquebrantando aí no chão, não leva a mal não, mas eu só acredito se eu ver. Olha só, que astuto, se eu ver. E fiquei ali na minha, daqui a pouco uma pessoa caiu do meu lado, tendo uma experiência muito íntima com Deus, outra caiu do outro e eu ali, durão, né? Não, acho que esse negócio aí deve ser da minha cabeça. E quando eu falei, Senhor, eu preciso ter uma experiência contigo, senão, por que esses povos estão sentindo que eu não estou? E foi onde tive a minha experiência, querido, de forma que eu pude sentir Deus na minha vida. E não foi uma vez, foi na segunda vez. Porque na primeira eu ainda coloquei a culpa no ventilador. Eu falei, sem brincadeira, eu falei, o ventilador está ligado, é coisa da minha cabeça. E abri o olhão, né? Aí eu fechei de novo, falei, mas se eu sentir de novo, eu sei que é o Senhor. E senti. E quando eu senti, eu me ajoelhei naquele encontro com Deus, falei, a partir de hoje eu vou te seguir. Então, cada um tem a sua experiência, mas uma coisa é fato, eu não posso viver um cristianismo sem fé. Inclusive, Hebreus 11:1, quando o apóstolo Paulo vai trazer uma explicação sobre o tema de fé, ele diz assim, ora, a fé é a confiança, algumas versões vai falar o firme fundamento, é a confiança daquilo que esperamos, e a certeza de coisas que não vemos. É uma explicação, de uma certa forma, técnica. Por que é técnico? Porque uma pessoa que entra na igreja aqui esta noite, com uma unha encravada e aquilo está uma dor insuportável, a pessoa que tem uma doença crônica, a pessoa que está à base de um remédio controlado, ela precisa acessar essa fé, não apenas saber o que é esta fé. E como eu acesso essa fé, que agora eu quero entender o que é o firme fundamento. Então, uma vez que eu tenho fé, eu estou tendo um firme fundamento, a convicção de coisas que eu ainda não vejo, mas que vai acontecer. Amém? Isso é a definição técnica de fé, talvez teológica de fé. Mas como eu acesso isso? Pergunta para o irmão do teu lado, como que eu acesso isso? Eu tenho certeza que assim como eu, pode ter pessoas esta noite que quer experimentar isso em sua vida. Talvez você que nos assiste pela transmissão, neste momento você não está aqui, porque talvez uma situação de saúde te impede. Talvez um leito de hospital que hoje você não pode sair daí e está aqui conosco congregando.
Mas então você também quer experimentar essa fé que te faz saltar desse leito e falar assim: agora eu entendo o que é fé, porque eu experimentei essa fé. Quantos querem experimentar essa fé? Por isso o tema dessa mensagem é o caminho da fé. Tem um slide, eu vou em conjunto com a irmã da projeção, a minha irmã, a gente treinou bastante, mais ou menos uns 3, 4 minutos, amém? Então, eu creio que vai dar tudo certo. Ela vai abrir um slide para facilitar um pouco a compreensão. Em Tupéva estão inventando isso, esse negócio. Já chegou aqui também esse negócio do slide? Em Tupéva estão inventando isso, sabe? Então, a gente está aprendendo a ministrar com slides. Então, vamos juntos para esse tema, o caminho da fé. O primeiro caminho da fé é muito fácil e muito objetivo. Está dando para enxergar legal? Tá. Tenha fé sempre em Deus. Em quem eu preciso ter fé, queridos? Em Deus. A minha fé não está pautada em situações, não está pautada em negócios. A minha fé não está pautada em situação econômica ou política. A minha fé não está pautada no que a previsão do tempo fala. Não, a previsão do tempo falou que vai chover. É uma estimativa matemática, estatística, de uma probabilidade de chover. Que essa probabilidade pode chegar a 70%, 80%, mas raramente 100%, amém, queridos? Raramente eles vão dar uma estatística, não. Então, a partir do momento que eu entendo que a minha fé precisa estar canalizada, concentrada em Deus, nada vai me tirar a atenção acerca da minha fé. Talvez houve momentos que você chegou pertinho de experimentar um milagre de Deus, mas situações, lembra Pedro quando ele sai do barco e começa a andar sobre as águas? Situações começam a fazer você olhar para os lados, você perde o foco da sua fé em Deus, o que acontece? Volta no mesmo lugar. Pedro tinha saído da onde? Do barco. E por conta da falta de fé, ele voltou para onde? Carregado. Então nós precisamos ter esse entendimento de forma bem clara. Hebreus 11, está ali o texto. Hebreus 11:6 diz assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador daqueles que é de todo mundo que Deus vai se tornar presenteador? Não. Daqueles que têm fé que Ele existe. Deus existe, amém, queridos? Deus se manifesta em nossas vidas frequentemente. A cada momento, quando nós vamos nos deitar, Deus está se manifestando. E quando nós dormimos, ainda não temos a consciência, mas Deus está se manifestando. Quando nós abrimos os nossos olhos de manhã, adivinha quem está nos ajudando? Mais uma vez, Deus se manifestando. Quando eu amadureço nessa compreensão que a minha fé tem que estar firmada em Deus, as coisas passam a ser detalhes. Fale isso para a pessoa do teu lado, coisas é detalhes. Ah, mas o meu salário está atrasado. Você tem fé em Deus? Fica tranquilo, que Ele vai cair na conta. Mas se eu não tiver com a minha fé muito bem firmada, meu Deus, pastor, eu não sei o que eu faço, hoje já é dia 5 e salário nada. Calma, irmão, não virou o relógio, ainda não é o 5º dia útil, calma. Fala para a pessoa do teu lado, calma. Tantas são as situações que, se a gente não tomar cuidado, atrapalha nesse meu relacionamento de pai e filho. Não tem como eu ter um relacionamento de pai e filho com o meu Deus, se eu de fato não acreditar de forma muito clara, incontestável, que Ele existe. E a partir daí Ele se torna o presenteador daqueles que o buscam. Quantos aqui têm buscado? Então você vai ser presenteado por Deus, amém? Você vai ser presenteado por Deus. Mas veja bem, eu não posso deixar que dúvidas entrem no meu coração. Principalmente quando somos novos na fé, ou talvez você está nos visitando, e o que você quer é isso, falou, eu estou aqui essa noite porque eu quero aprender mais sobre Deus. Mas às vezes você fala assim, não, eu ouvi falar, parece que realmente existiu um Deus. Olha, principalmente, queridos, no momento da adversidade. Há pouco tempo nós estávamos aconselhando um casal, um irmão, um empresário na cidade, uma vida financeira bem favorecida, estável,
mas infelizmente ele teve a experiência da falência. Ele perdeu o seu negócio. E com isso veio o quê? As dívidas, cobranças, processos. A esposa entrou em desespero. Ela quase ficou depressiva. Mas o que me deixou um pouco preocupado, querido, que em uma das conversas, ela questionou: será que Deus existe mesmo e está nos deixando passar por isso? Dói meu coração falar isso, porque é uma irmã com mais de 30 anos no Evangelho. Mas Deus, muitas das vezes, vai nos permitir estados de prova, ainda que seja intenso, para que a gente possa de fato avaliar o nosso coração. Você saberia esta noite mensurar o quanto você crê em Deus? Porque enquanto tudo está bem, tudo está acontecendo, tudo está fluindo, está tudo legal, está tudo bem, Deus realmente, mas e no momento da adversidade, da prova ferrinha mesmo? Sabe aquele estado que Deus quer peneirar, como Ele diz: olha, vão te cirandar aí, Pedrão, fica meio esperto aí, mas estou orando por ti, rapaz, tu vai dar conta do recado. Será que nós estamos com a nossa estrutura muito bem firmada, como lemos no texto, firme fundamento, a ponto de não se deixar abalar? Porque Deus existe, querido. Ele é o presenteador daqueles que o buscam. Então, eu preciso, como base inicial, para que eu tenha uma experiência com fé, ter isso muito nítido. Porque às vezes nós confundimos muito a natureza da fé em relação à ordem de como viver em fé. E eu creio que se o Espírito Santo, de fato, derramar aquilo que Ele colocou no meu coração e eu não atrapalhar, vocês vão experimentar muitos milagres da parte de Deus. Amém? Então, o primeiro passo é esse: tenha sempre fé em Deus. O segundo passo, Jesus é a base da nossa fé. O texto que eu destaquei ali, vou chegar um pouquinho mais perto, estou percebendo que estou ficando velho nessas horas, pastor Marcelo e Silmara, estou tentando chegar mais perto para ler aqui. Olha só o que diz aqui, olhando, vocês têm escutado muito esse texto nas células, mas olha como ele é intenso naquilo que eu vou aplicar daqui a pouquinho. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. A qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, havia uma promessa acerca de Jesus, acerca da missão que ele viria fazer, de uma forma que ele agradaria ao Pai, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, da vergonha, do constrangimento. E olha só, chega a ser humilhação. E está assentado à destra do trono de Deus. Houve um momento que os apóstolos acharam esse tema curioso, legal, e chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, é possível na tua glória, um ir do teu lado, o outro ir do outro? E Jesus não gostou muito daquele papo, né? Havia um pouco de vaidade naquela conversa. Assim, essas coisas não competem a mim não, rapaz, que papo é esse? Parafraseando, né? Mas Jesus, ele teve acesso, está hoje à destra do Pai, porque havia uma promessa, havia um propósito, havia uma tarefa dificílima de ele cumprir aqui nessa terra, no meu e no teu lugar, que é a cruz do Calvário. Mas ele não se importou em ter que passar pela vergonha, pela humilhação, mas ele suportou e cumpriu à risca tudo aquilo que o Pai tinha determinado que ele o fizesse. Nós entendemos também que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, querido, uma vez que eu entendo que Jesus é a base da minha fé, eu passo a desenvolver um relacionamento de oração em nome de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é o autor, Ele é aquele que inicia o projeto do milagre nas nossas vidas, amém? Mas Ele também se identifica como consumador, aquele que realiza, aquele que efetiva, aquele que faz acontecer, aquele que responde o meu e o teu clamor. Glória a Deus por isso. A nossa fé, a base da nossa fé é Jesus Cristo. Mas Diego, você está falando para mim, é arroz e feijão. É verdade, é um arroz e feijão.
que se a gente não tomar cuidado, parece que a gente não quer mais comer. Eu quero é picanha, lasanha, tudo isso é bom, amém, queridos? Mas o arroz e feijão tem os nutrientes, nota 10 para nos manter de pé, amém? O que eu quero dizer com isso? Você deve sim se relacionar com Deus, a sua fé em Deus. Mas através de quem? Eu ia fazer que nem a Vitória Souza, pegar. Quem conhece Vitória Souza? É benção, é benção. É que ela tem umas frases de efeito, né? Eu não gosto muito de usar isso não. Mas, veja bem, é legal me relacionar com Deus, porque a minha fé está sempre em Deus. Mas eu não posso negligenciar e deixar de atribuir a autoridade, o fundamento de Jesus, quando o assunto é fé. Quantos querem receber milagre da parte de Deus? Querido, Deus está realizando milagre em nossas vidas, eu creio nisso. Eu me relaciono com Deus, eu falo com Deus, meu Pai, Senhor, o Senhor é lindo e maravilhoso, mas em nome de Jesus Cristo, Senhor, entra nessa situação, responde nesta causa, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, eu creio que o meu casamento vai ser restaurado, em nome de Jesus, meu Deus. Vocês entendem isso? Eu estou, através de Jesus, o autor e consumador da fé, tendo agora um direcionamento ao Pai, a qual eu creio que é os elementos necessários para que a minha fé, a fé em meu coração, ela se desenvolva a ponto de experimentar dia após dia e não ficar apenas na teoria. Não apenas na teoria. Olha, eu vou falar para vocês com toda a convicção, porque eu tenho me desenvolvido em fé, aprendendo cada vez mais sobre fé. E eu aplico ela até no meu ambiente de trabalho. Às vezes eu estou diante de algumas situações que eu fiz faculdade, eu fiz curso preparatório, eu fiz um monte de especializações, mas eu não consigo achar o problema. Quem já passou por isso? Puxa, mas eu entendo desse negócio. Às vezes você ajudou, eu montei essa caixa, eu montei essa pedaleira, eu afinei essa guitarra, mas alguma coisa não está certa, eu não estou sabendo o que é. Mas eu mexo com isso há tanto tempo, eu não estou entendendo. E às vezes, olha só como a gente erra sem perceber. Muitas vezes eu ligo para alguns amigos que talvez saibam. Veja, eu vou explicar para vocês que não é errado, faz parte também, mas veja só. Ô fulano, o que é? Cara, eu estou com uma situação aqui, já fiz tudo que eu conheço, não estou achando um problema, o que pode ser? E aí às vezes ele dá algumas dicas que você já fez e não vai ajudar também, você liga para mais um, você põe no grupo, a gente tem um grupo, põe no grupo de profissionais da área, ninguém sabe. Aí olha só, aí nesse momento que eu estou já sem qualquer tipo de alternativa, sabe o que eu faço? Eu vou orar. Eu devia ter feito o que primeiro, queridos? Mas o que eu fiz primeiro? Busquei ajudas. Veja, não estou falando que isso é errado, mas a gente tem que fazer as coisas na ordem certa. Nada errado em a gente orar a Deus no nosso trabalho para uma situação de um problema. Veja bem, isso que eu estou falando, aplicar a fé no nosso dia a dia. E aí eu falo, Senhor, eu não sei o que é. Acho que nem o Google sabe. E o Espírito Santo fala de forma muito sutil, já aconteceu isso comigo diversas vezes. O jumper da placa está invertido. Aí você fala, não acredito que é só um jumper. Olha só, mais uma vez faltando fé, né? Não acredito que é só um jumper. Aí eu vou lá, inverto aquele jump, a máquina funciona. Querido, é isso que o Senhor quer comigo e com você, que experimentamos o agir dEle em todas as coisas. Aquele que é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito, mas muitas vezes, talvez por falta de prática, talvez por falta de incentivo, eu não sei, nós queremos exercer fé apenas nas grandes coisas. Não, se for uma coisa muito difícil mesmo, aí eu vou falar com Deus. Mas agora se for alguma coisinha, eu falo com o pastor Donizete, ele me dá um jeito. Veja bem, eu não estou desincentivando você a pedir ajuda. Vocês entendam, porém tem uma ordem certa. Eu falo com Deus, Senhor, que situação é essa? O que está acontecendo? De repente, eu mando um WhatsApp para ele e falo assim, cara, é tal coisa. Vai por esse caminho aí, você faz e dá certo. Deus usou ele como ferramenta. Deus pode fazer isso também, amém? Quantos estão entendendo? Então fala para o irmão do teu lado, irmão, Jesus é a base da minha fé. João 14, 13, eu acredito que está aqui também no slide, diz assim, ó, João 14, versículo 13, e tudo quanto pedires em meu nome, Jesus falando, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só,
Isso é uma afirmação. E tudo quanto pedires, está falando aqui algumas coisas? Não, está falando tudo, e tudo é tudo. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai, olha essa relação de milagre, de bênção, de poder de Deus agindo, Pai, Filho, para que o Pai seja glorificado no Filho. E agora eu pergunto, por que muitas vezes então nós pedimos e não acontece? Jesus falhou? Deus está falhando? Ou talvez a nossa fé ainda não está no nível adequado? A resposta dessa está fácil. Muitas vezes a nossa fé ainda não está no nível adequado. Mas eu creio que por você estar aqui esta noite, você assim como eu, está querendo buscar aprender mais sobre fé. A cada reunião de célula que o líder, o co-líder ministra o tema que é proposto, querido, é trazendo ensino para os nossos corações. Uma vez que agora eu tenho o conhecimento, o ensino veio na minha vida, agora eu passo a experimentar os milagres, o poder da palavra de Deus. O Evangelho não é teoria. O Evangelho, ele é prático. Olha só, às vezes vai ter situações no teu casamento que algo não vai bem. As respostas meio atravessadas, um meio intolerante com o outro. É verdade que um bom aconselhamento ajuda, sim ou não? Ajuda. Fazer um curso Casados para Sempre ajuda? Demais. Te enche de ferramentas, te enche de entendimento. Mas muitas vezes uma simples oração faz com que aquele estado que estava ali, tenebroso sobre a tua casa, sobre a tua família, se torne um ambiente de paz. Quantos querem viver um ambiente de paz? É fundamental, querido, nós entendermos a natureza da fé, agindo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa casa, e não, nunca limitar o poder da fé a apenas um ambiente do culto. Não, eu vou esperar até domingo, quando chegar domingo, aí o milagre vai acontecer e vai ser forte. É verdade, o milagre vai acontecer e vai ser forte também, mas o milagre pode acontecer na segunda, pode acontecer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e no domingo você vem aqui só glorificar e agradecer, querido. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera de mim e de você. Terceiro passo. Esse vai doer um pouquinho, amém? Fala para o irmão do teu lado, irmão, não leva mal não, fala para ele. Principalmente se ele for um convidado, né? Pastor Donizete, pastor Marcelo, fala para ele, não leva mal não. Mas a fé produz através de nós. É um grande erro achar que viver o Evangelho é uma vida de, olha essa frase que legal, receber e nada fazer. Não é. Viver uma vida no Evangelho não tem nada a ver com receber e nada fazer. Uma vida no Evangelho, uma vida em fé, exige que seja produzido algo através de nós. Quantos estão entendendo? Olha o que diz esse texto de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Eu vou dar preferência de ler por aqui, só para não ficar de costas para os irmãos, amém? A não ser que os irmãos não se importem, tudo bem? Aqui como vocês fazem, Marcelo? Por aqui mesmo, né? Tá, então vou fechar um pouquinho mais perto. Eu acho que a letra ficou pequena aqui. Meus irmãos, olha como isso é legal. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? A pessoa chegar para você e falar assim, ô Gonçalves, eu tenho fé. Mas não tiver obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele está se pautando na fé? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer que dentre vós lhes disser, olha só, agora a coisa já está no plural, a coisa começou no singular. Se o irmão chegar para você e falar assim, tenho fé, aí quantas palavras, grande coisa. Aí agora ele trouxe para o plural. Se houver algum irmão entre vós, façam assim com a mão, eu estou aqui, amém? Entre nós também. E lhe disser, e vos disser, ide em paz, aquecei-vos,
fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Quantas palavras? A versão RA às vezes tem uns termos um pouco complicados, mas eu vou parafrasear. Eu chego aqui para você e falo assim, irmãos, não é por nada não, mas eu vou ensinar para vocês sobre fé, porque eu sou o rei da fé, sou o cara cheio de fé. Aí um dos irmãos fala assim, irmão, que lindo que o irmão tem fé, mas qual que é as obras que o irmão tem feito? Obra? Como assim obra? Obra? Eu estou de boa. Quem faz obra lá é os pastor, líder, supervisor, obra. Obra não é para mim não, só tenho fé. O final do texto diz assim, então peraí, que a tua obra ela está inutilizável. Aí ele dá um exemplo muito prático do que de fato é fé. Se entrar aqui um irmão essa noite, pode acontecer, eu creio que aqui também às vezes acontece, chega um irmão totalmente perdido. Ele chega aqui e não sabe nem o que é direito, se aqui é uma igreja, se é um hospital. E ele fala assim para um de nós, eu estou com muita sede, muita fome. Aí você fala assim para ele, amém, eu estou orando por você, Senhor, tira a sede, tira a fome dele. Vai meu filho, vai que a sede vai passar, vai. Que proveita nisso? Que fé é essa? E quando você continua a leitura, ele chega a puxar a nossa orelha, ele diz assim, me mostra a tua fé, porque eu consigo te mostrar as minhas obras produzidas pela fé. Então, esse é o terceiro passo do caminho para a fé, que exige que seja produzido algo através de nós. Quantos estão entendendo isso? Não é só a teoria, não é só receber, eu sei que Deus está fazendo, Deus vai fazer muitas coisas nas nossas vidas, amém? Milagres, sinais, prodígio. Queridos, na semana passada, eu tive um tempo com Deus tão maravilhoso, porque Ele me fez lembrar de onde eu vim. Eu acho tão bom quando um pai faz isso com o filho, até na vida mesmo, sabe? Às vezes as coisas melhoram, a condição financeira é melhor, a casa é melhor, o carrinho está melhor, e o filho vai crescendo e não percebe, daqui a pouquinho ele está meio que vaidoso, sabe? Está meio ali, né? Andando assim, que nem os rapazinhos da maromba, tal, nada contra, né? Mas está assim. E se o pai ou a mãe, às vezes não lembrar ele, filho, calma. Papai está trabalhando muito. Deus tem nos abençoado muito. Mas o teu coração tem que ser o coração de sempre, humilde e aquebrantado. E Deus faz isso conosco, sabia? Vira e mexe, Deus nos pega. E nesse diálogo com Deus, Ele me fez lembrar de onde eu vim. Querido, só um milagre mesmo para fazer com que hoje eu tivesse a oportunidade, o privilégio de estar aqui na frente, compartilhando a Sagrada Escritura da Palavra de Deus com vocês. Matematicamente, estatisticamente, era para mim talvez estar preso ou morto, porque eu vim da periferia, fazia coisas erradas, não acreditava em Deus. Somente depois que eu vim para Jesus que eu entendo a expressão de Paulo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, queridos. Ele nos vê no momento onde nós nos sentimos os menos improváveis, mas Ele nos olha lá de cima. E eu chorei, na minha cadeira de trabalho eu chorei, agradeci ao Senhor, e mandei uma mensagem para um amigo de muitos anos, falei, cara, Deus acabou de falar comigo coisas do meu passado, me fez relembrar coisas, cara, que eu não sei como eu estou hoje aqui, casado, com uma família estabelecida, servindo ao Senhor. E ele falou assim para mim, cara, você acredita? Eu nunca te falei isso, mas eu sempre achei que era mentira as histórias que você me contava do seu passado e o que Deus fez na sua vida. Não consigo olhar para você e imaginar esse cara delinquente que você fala que você já foi. Eu não consigo, cara, sinto muito, mas não consigo. Eu falei, cara, mas Deus fez a obra na minha vida de forma plena, de forma sobrenatural, porque o amor do Senhor nos constrange. Veja, Ele tem urgência de nos ensinar acerca da natureza da fé, mas não para que seja apenas algo morto, algo artificial. Ele quer que pratiquemos isso, vivamos isso, porque quando nós nos relacionamos com esse Deus, que através da fé faz milagre em nossas vidas, o próprio Cristo declara, o nome do Pai é glorificado, e quando Deus age na minha vida, na sua vida, o nome de Deus é glorificado. Quando eu volto a fazer alguma visita para os meus parentes em Campinas, eu sempre tenho a oportunidade
de glorificar o nome do Senhor. Porque alguns amigos da infância me veem, alguns comerciantes às vezes me veem lá do mercadinho ou de um bar e falam: cara, onde você estava? O que aconteceu com você? Você estava preso? Eu falei: não, cara. Na verdade, eu me converti em Cristo Jesus já faz muitos anos, moro em Itupeva, sirvo ao Senhor e Deus me resgatou da lama. Aí a pessoa fica assim, né? Ah, é? Você virou crente? Eu virei um cristão para a honra e glória do meu Senhor. Então, quando Deus opera e Ele quer operar nas nossas vidas, o nome dEle é glorificado. Quantos estão disponíveis para glorificar o nome do Senhor aqui, ó? Então vai vir milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu negócio, sobre a tua família, sobre o teu ministério, aleluia! Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus é maravilhoso, queridos. Mas não podemos nos permitir que a nossa fé seja uma fé fraquinha. Fala para o irmão do teu lado: a partir de hoje a nossa fé vai ser power. É triste, mas infelizmente acontece de ver alguns irmãos deixando o arado, deixando o ministério, deixando a obra. É triste, mas muitas vezes acontece de irmãos entregar funções ministeriais que exercia na casa do Senhor, sabia? Sem perceber, ele começou agora a priorizar as coisas transitórias desta vida. Veja bem, nesse momento eu vou ser um pouco objetivo, preciso. As coisas transitórias é tudo isso que nós vemos com os nossos olhos naturais. O dinheiro que entra na nossa conta, a roupa que nós vestimos, aquele lanchão top que nós comemos, aquela pizza maravilhosa. Vai começar a dar fome a alguns irmãos, né? Tudo isso é transitório. É triste, mas quando nós falamos sobre essa importância de uma fé prática, ativa e que produz algo através de nós, alguns irmãos estão indo na contramão disso. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não costuma usar os à toa, perdão da palavra. Deus usa aquele que já está com a mão na obra. E às vezes vem mais funções, é natural isso. E vou te falar outra coisa mais importante ainda. Deus não vai te tirar de um ministério e te colocar em outro quando aquele ministério está ruim. Muitas das vezes Deus faz isso quando o teu ministério está bombando. Lembro-me quando estava na consolidação, Deus fazendo a obra, algo maravilhoso acontecendo, muitos irmãos ali servindo, era na época do jalequinho. Vocês têm um jaleco aqui ainda? Não, militar, lembra que tinha um jaleco militar, camuflado? Já, né? E nós tínhamos lá, então aquela equipe maravilhosa, coisas acontecendo. Aí um dia o pastor me chamou e falou assim: Diego, o que é? Eu preciso você agora em outro ministério. Na hora meu coração, Quando não tinha ninguém, não queria, agora quer. Acontece assim ou não? Mas Deus estava me ensinando isso, querido. Filho, fica tranquilo. É quando você constrói algo, desenvolve algo, a ponto de confiar isso a outro fazer. Agora eu quero te usar para fazer o mesmo em outra área. Depois eu fui para a mídia, foi algo também maravilhoso, para a honra e glória do Senhor Jesus. As coisas começando a acontecer, gente demais. Eu lembro que quando eu comecei lá, aqui quem é da mídia sabe, tinha 3 pessoas na projeção e um monte de cultos. Então vocês imaginam. Tinha irmão que brincava assim comigo: olha, como eu estou na escala na terça e na quinta, eu vou dormir na igreja, tudo bem? Falei: não, meu irmão, vá para a tua casa e volte aqui para a quinta para o ensaio. E quando eu saí agora, tem uns 2 meses, 45 pessoas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Hoje tem irmãos que reclamam: olha, eu fiquei um mês só. Sério? Tem irmão que fala assim: ô Diego, vê depois lá com a Carlinha. Carlinha, se você estiver assistindo, você é testemunha. Eu fiquei uma vez só esse mês, o que aconteceu? E às vezes quando a gente esquece de escalar alguém, a pessoa acha que a gente pôs de banco, né? Ô irmão, aconteceu alguma coisa? Por quê? Porque eu não saí na escala esse mês. Isso é um problema santo, não é, queridos? É maravilhoso. Quantos querem ver a obra de Deus assim, querido, em abundância? Deus é maravilhoso e está fazendo isso em nosso meio. E pela segunda vez, adivinha o que acontece? O pastor me chama, né? Diego, eu estou pensando em usar você em outra área da igreja. Aí eu já pensei tudo de novo, agora eu estou mais preparado. Amém, pastorzão, é bênção.
Quem que você quer que eu levante como líder aí? E vamos lá. Isso é amadurecimento, querido. Agora, quando a pessoa vai na contramão disso, eu não quero mais. Ô pastor, tá para outro isso. Você ouviu a voz de Deus para isso, querido? Porque se foi direção de Deus, quem somos nós para se opor, não é verdade? Mas o problema é que muitas vezes não é a voz de Deus. Não troque as coisas eternas por coisas transitórias. Aquilo que nós não estamos vendo enquanto servimos ao Senhor, estamos acumulando um tesouro no céu. E lá a Bíblia deixa bem claro que o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói. Eu não entendia muito bem isso até ver a inflação e os juros atual. Deixa eu te contar uma coisa. Não faz parte do tema da mensagem, mas eu vou abrir um parênteses de 1 minuto para te dizer uma coisa. Essa inflação da Selic que nós estamos vivendo hoje de 15%, é um número muito alto. Se você pegar hoje o seu dinheiro, R$100, colocar debaixo de um colchão, esconder ele, no final do ano ele vai valer 15% a menos, 10%, 12% a menos. E para mim agora eu entendo que é a ferrugem comer. Então, eu preciso ter esse entendimento também, agora falando sobre as finanças rapidamente, que é uma área que eu gosto muito. Saiba como aplicar, como poupar, como investir os seus recursos, amém? Isso é muito importante. Voltando agora para a mensagem, para a gente poder caminhar para o fim. Fala para o irmão do teu lado, mostra-me aí para mim a tua fé. Agora o outro irmão, de uma forma muito carinhosa, não vale fazer um olhar de desconfiado, de forma carinhosa, você vai falar assim para ele, não, na verdade eu quero ver as suas obras. Então, nesse caminho da fé, eu preciso produzir algo, amém? Quantos estão dispostos a produzir algo? E é tão bom, querido, fazer algo para Deus. É uma grande expressão de gratidão pelo resgate que Ele já proporcionou para mim e para você. Quantos aqui são gratos ao Senhor? Então não espere o final do ano. Talvez você fale assim, não, Diego, você não está entendendo. Quando a gente for fazer os votos do final do ano, eu vou colocar no papelzinho que eu quero um ministério para servir o Senhor. Não, não espere não. Hoje mesmo, no final do culto, procure seus líderes e pastores e só pergunte assim, ó, é uma pergunta que todo pastor gosta de ouvir. Pastor, o que tem aí para mim fazer na igreja? Ele vai saber te encaminhar, amém? Glória a Deus. E o outro ponto, outro passo muito importante acerca da fé. A fé, meu modo de vida. Eu gosto muito desse texto de Hebreus aqui, ó, 10:38, que diz assim, ó, todavia, o meu justo viverá pela, olha só, viverá pela, não é por notícias, não é por convicções, não é por axiologias, não é por estatística, não. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se alegra a minha alma. Não há alegria, querido, no coração de Deus, quando Ele vê um filho retrocedendo na fé. Lembra aquilo que eu falei? Estava bem, as coisas estavam acontecendo, daqui a pouquinho começa a regredir. Ô pastor, ô filho, você não vem na igreja tem uns 3 meses. Pastor, sabe como que é, né? Muito trabalho, sabe? A gente sempre vai procurar justificativa, querido, mas nada deve justificar. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Querido, eu sei que eu estou diante de uma igreja que não retrocede. Ah, mas está frio. Eu vou adorar e cultuar o meu Deus. Ah, mas o carro está com o pneu furado. Eu dou um jeito de pegar um Uber, pedir carona, não sei, mas eu dou um jeito. Então, nessa minha tarefa de viver um estilo, um padrão de vida pela fé, querido, isso se aplica exatamente no nosso dia a dia. Como eu falei no início, é no nosso trabalho, é no seio familiar, é na forma de se relacionar com um vizinho. Ei, olhe para cá um momento. Como você tem se relacionado com o seu vizinho? Tem pessoas que são muito piedosas, irmãos maravilhosos, carinhosos, irmãos que sempre têm uma palavra de incentivo.
mas eu não sei porque o vizinho não gosta dele. Você precisa discernir isso. E detalhe, se de fato há uma situação que o teu vizinho não vai muito com a tua cara, você precisa consertar isso, sabia disso? Mas foi ele que errou, você não está entendendo, Diego, ele jogava lixo no meu quintal. Você ainda assim pode se consertar com o irmão, o vizinho amigo, deixa isso para lá, rapaz. Eu vim aqui te trazer um bolo, quero ter uma amizade contigo. Parece coisa boba, não parece? Mas são nas pequenas coisas, querido, que muitas vezes Deus faz grandes milagres. Você parou para pensar se um momento lá no teu trabalho, que você se acerta com aquele outro funcionário que você não se bica com ele, mas você se acerta com aquele cara, na hora do café você fala assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, o quê? Cara, me perdoa. Perdoar? Perdoar do quê? Não, cara, sei lá, eu percebo que a gente não se fala muito, parece que um evita o outro, mas cara, eu sou um filho de Deus e eu quero amar a sua vida. Eu estou dando aqui exemplos, querido, mas na tua vida, no teu cotidiano, a realidade pode ser outra. Mas a verdade é a mesma. Deus quer que eu e você tenhamos um estilo, um modo de vida em fé que agrada ao coração de Deus. E para isso, eu não posso deixar que maus testemunhos, maus exemplos, de uma certa forma manche esse amor de Deus que está derramado em nossos corações, que agora, como eu falei anteriormente, deve produzir algo na vida do próximo. Eu sei que o Espírito Santo vai te falar de situações que você pode aplicar isso na sua vida, para que de fato as pessoas olhem para mim e para você, seja no trânsito, seja no trabalho, seja com a vizinhança, como homem e mulher de Deus. Quantos querem isso? Sabe aquela situação? De repente você toma uma fechadinha no trânsito, e aí você dá aquela buzinada agressiva, né? E você não percebeu, era um dos pastores. Ai, e agora o que eu faço? Ô pastor! Pastor normalmente tem sabedoria, é maduro, né? Ô meu filho, vai em paz, está tudo certo. Mas pegou mal sim ou não? São situações, querido, que eu e você podemos evitar, quando nós fazemos esse compromisso diante de Deus. Senhor, o Senhor declara na tua palavra que o justo viverá pela fé. E viver pela fé, querido, não é fácil. Mas é um padrão, é um modelo que o Senhor colocou para que eu e você experimentemos e vivamos, amém? Outro ponto. Deus, Ele se importa muito mais, veja bem, Deus Ele se importa muito mais de quem nós somos para Ele, do que quem nós demonstramos ser para os outros. E se nós não tomarmos cuidado, muitas vezes se escondemos em uma capa de religiosidade, conversamos um pouco sobre isso, né? Nos escondemos em uma capa de religiosidade que tem muita teologia, tem muitos termos evangeliqueis, mas infelizmente tem poucas obras causadas pela fé. Por isso, meu último slide é o final do texto que nós lemos de Hebreus. Nós, porém, não somos do que retrocedem, amém, querido? Amém. Veja bem, Deus não leva em consideração o pecado inconsciente. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas a partir desta noite eu e você temos agora um compromisso diferenciado, porque Deus nos proporcionou uma palavra que nos faz caminhar em fé, onde em primeiro lugar a nossa fé está firmada em Deus. Jesus é o fundamento, a base da nossa fé, e quando eu exerço isso, e agora eu passo a produzir essa fé que há no meu e no teu coração, passa a produzir algo para a igreja, para a sociedade, na vida do próximo, querido. Nós estamos no modelo correto. E então passamos a fazer com que a nossa vida seja uma vida que agora eu vivo de um modo que agrada a Deus. Eu lembro que uma vez estava voltando de viagem, e eu estava bem longe, eu estava voltando de Olímpia. Eu encontrei uma vez os pastores lá, que benção.
Tanta gente para a gente encontrar, né? Tô brincando. O pastor Marcelo é muito amigo, tá? Por isso que eu faço essa piadinha. E voltando de lá, o pneu do carro fura. E eu confesso para o senhor, no primeiro momento eu fiquei um pouquinho chateado. Falei, pô, senhor, vou ter eu que trocar o pneu do carro. Mas vamos lá, não tem problema não. Pelo menos, né? Graças a Deus tem um carro, estamos viajando, né? É bênção e tal, e estou ali. E na hora que eu superei esse trauma do carro estar com o pneu furado, eu olho para minha esposa dando risada e mandando foto no grupo da família. Ah, irmão, eu falei assim, ó, é demais. Eu dei uma andadinha assim para os lados, eu sei que ela está assistindo, ela vai lembrar disso. Eu dei umas andadinhas para o lado e falei assim, bem, aí já é demais, né? Vai mandar até fotinho, tirando só. Eu falei, não, bem, tá tão bonitinho vendo você trocando o carro. Querido, mas eu sei que momentos como esse, o nome do Senhor também pode ser o quê? Glorificado. Quantos irmãos, por falta de maturidade, né? Esse carro velho, esse pneu velho, porque isso acontece comigo, Deus? Fura o pneu do outro. Fala para o irmão, fala, misericórdia. Eu não sei, olha só, eu não sei o que poderia estar lá na frente, que fez com que esse pequeno atraso no retorno, poderia ser um livramento do Senhor, amém? Porque em todos os momentos, em todas as coisas, tudo é para a glória de Deus, querido. A Bíblia chega a dizer que se eu fizer alguma coisa sem fé, isso é pecado. Tem um irmão aqui que eu sei que trabalha com cozinha, né? Cadê o irmão da cozinha? Olha lá, está escondidinho ali, ó. Cadê ele? Tá, tem um aqui, tem mais um, eu sei que tem mais um. Eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu. O Prudêncio, cadê o Prudêncio? Prudêncio, você tem que encher a comida de fé, meu irmão. É preparando ali, irmão, e Senhor, vai abençoando essas vidas, multiplica isso, papai. E se eu errei a mão no sal, compensa aí, em nome de Jesus. Mas são coisas simples, mas isso são coisas que agradam o coração do nosso Deus. Queria que você se colocasse de pé, queria convidar o grupo de louvor aqui também. Isso. Sabe, querido, eu quero que você agora reflita um pouco sobre essa mensagem. E uma das orações que eu acho muito conveniente para um momento como esse é você falar para Deus, Senhor, eu quero ser esse justo que vive pela fé. O meu dia a dia, Senhor, eu quero ter essa sensibilidade de viver e experimentar das Tuas grandezas, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa pequena fé. Nos ajuda, meu Deus, diante de enfermidades, ter a ousadia de orar, repreendendo para que o mal saia. Nós não queremos depender única e exclusivamente de remédios, de pessoas, mas sempre, inclusive em nosso trabalho, apresentar tudo ao Senhor, meu Deus. Nós te amamos, ó Deus. Nós te adoramos, Senhor. Vai produzindo em nós uma fé transformadora. A nossa salvação provém da fé. As nossas experiências contigo foram em momentos de fé, de aquebrantamento, foram em momentos de clamor e desespero, mas eu quero viver isso com mais intensidade, eu quero viver por fé com mais frequência, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É noite de presença, é noite de resposta. Eu preciso de um milagre. Obrigado, meu Deus. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. É uma noite de mudança de mentalidade. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aleluia.
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que vieres pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, Senhor. Pessoas estão sendo ressuscitadas, restauradas, renovadas, uma fé reativada para experimentar, para viver e para fazer coisas grandiosas na presença de Deus. Eu creio, Pai, em um tempo de avivamento nessa cidade, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Enquanto toda a igreja está com os olhos fechados, eu me sinto na obrigação de fazer um convite. Na verdade, uma oportunidade. Enquanto todos estão orando, falando com Deus, agradecendo a Deus, e você que está aqui nos visita, mas ainda não entregou sua vida para Jesus, aquele que é a base, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E esta noite você sente que é o momento de fazer isso. Você quer ter uma nova vida com Jesus. Você quer entregar os seus caminhos para Jesus. Esta noite eu quero te dar uma oportunidade de aceitar esse convite, de fazer uma oração de confissão. Então você que está no teu lugar e você diz: esta noite eu quero aceitar Jesus na minha vida como meu Salvador. Aí mesmo no seu lugar, levante bem alto a mão. Eu quero, Jesus, o Senhor na minha vida. E eu estendo também um convite para você que quer se reconciliar com Jesus. Você talvez é um desses casos que retrocedeu da fé sem perceber, o mundo te sufocou e você não tinha mais aquela experiência com o Pai que você tinha antes, mas você quer se reconectar com Deus. Levanta bem alto a sua mão. Eu quero me reconciliar com Jesus. Glória a Deus, eu creio que todos aqui estão caminhando no Senhor. Obrigado, meu Deus, por este tempo, por esta noite. Nós te agradecemos pela oportunidade de cultuarmos o Senhor nesse lugar tão aconchegante.
aprender de Ti, exaltar o Teu nome, glorificar o Senhor e experimentar do Teu poder. Assim nós oramos e nós já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, esse final de semana foi um final de semana intenso, amém? Glória a Deus. E o da semana que vem também vai ser, aleluia. Queridos, eu queria agradecer a todos aqueles que participaram do Crentão. Foi uma festa maravilhosa, muitas pessoas servindo ali realmente a Deus. Foi um tempo de comunhão, mas também eu creio que foi um tempo de nós impactarmos pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. E eu creio que tudo aquilo é para a honra e glória do Senhor, mas eu queria agradecer de fato a nossa equipe, as pessoas que trabalharam ali. Foi tão importante, tão maravilhoso, em todas as áreas, querido. Aqueles que prepararam do pequeno ao grande ali, foi sensacional. Foi um amor ali, uma vida realmente ali de entrega, mas eu creio que todos aqueles que fizeram de todo o coração, juntou uma pedrinha ali na coroa de glória da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, nós vamos ter no próximo fim dessa semana, a nossa vigília. Então vai ser um tempo poderoso para nós aqui na igreja, 8h da noite. Em consequência disso, nós temos o nosso batismo, que vai acontecer no domingo. Então, aquele tempo de renúncia, de vez nós fazermos como de costume na sexta-feira, nós vamos fazer na quinta-feira, paralelo ao culto. Amém? Então, o nosso culto da vitória, 7h30 da noite, aqueles que descerão as águas e quiserem participar desse tempo, para nós orarmos ali, ter um tempo com Deus, com você, vai ser paralelo ao culto. Então uma equipe vai estar lá no fundo trabalhando com essas vidas e outras pessoas estarão realizando o culto aqui no nosso templo principal. Amém, querido? Então a nossa renúncia fica para a quinta-feira e a nossa vigília. Eu espero que você esteja conosco, porque também estaremos orando também nesse tempo pelas pessoas que vão descer as águas. E é tão importante, querido, o nosso papel, que é interceder, que é colocar a nossa vida diante do altar pela vida de outras pessoas e até mesmo famílias que precisam ali realmente da presença de Deus, do agir de Deus, e esse é o papel da igreja. Amém? Quero convidar você a estar conosco, não precisa ser líder, é aberto para toda a igreja, venha participar, é um tempo muito importante, em nome de Jesus. 8h da noite, então, a nossa vigília na sexta-feira, e o nosso culto de quinta-feira, paralelo com a nossa renúncia, em nome de Jesus. Também nesse final de semana, diga glória a Deus. Domingo à noite, o culto das 19h, nós vamos ter a nossa formatura. Dê uma salva de palmas para Jesus aí. Aleluia! Glória a Deus. Então ali, são muitas turmas, né? Finanças, casados, homem ao máximo, ali são as pessoas que realmente participaram desse curso. Se você não fez, querido, nesse próximo, tenta se inscrever e participe. É um tempo poderoso, nós temos ali e preparado essas vidas em todas as áreas. Seja no casamento, procure ali o Casados para Sempre. Seja nas finanças, procure ali o de finanças. Seja o homem ao máximo, procure ali para ter uma hombridade ali, um homem que seja ali diante de Deus. E também vamos abrir também a mulher única, que também é um tema muito importante também. Esse próximo semestre estaremos com essa sala de aula também preparados para formar também essas mulheres em nome de Jesus. Então, eu convido você, querido, domingo à noite, a estar conosco aqui. Então, domingo de manhã nós vamos ter o culto do batismo, que vai ser lá no rancho, 9h30 da manhã. E agora, domingo à noite, 19h, nós vamos ter o culto com a formatura dessas classes poderosas em nome de Jesus. Amém? Você é o nosso convidado, venha participar em nome de Jesus.
Temos ali o nosso acampamento de jovens, procure ali a Gabia, Mary e o Kaique para estar fazendo a sua inscrição a partir de 16 anos de idade. Também temos o retiro de juniores. Diga glória a Deus. Eita, igreja viva, poderosa, hein? Também temos ali para que você, pai, encaminhe o seu filho ali da idade de 12 a 15 anos. E também, nesse mês de julho, nós temos a nossa EBF, que também vai ser um tempo poderoso para os nossos filhos menores ainda, que estarão ali participando dia 12 de julho, 8h30 da manhã. Vai ser no Rancho Cristo Salva, então vai ser um tempo poderoso para o teu filho, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus te dê graça, Deus te dê sabedoria, mas como recebemos desta palavra nesta noite, tem uma fé diante da presença do Senhor, essa fé de Deus, essa fé que envolve o seu coração, essa fé que faz você mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você possa ter uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana repleta da paz do Senhor, e que você possa ter expectativas poderosas da parte de Deus, por aquilo que Ele já tem feito na tua vida, e fará coisas maiores, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Jesus.